Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é mais um programa do InovaHC Podcast, o podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Eu sou o Ivesen Lourenço, gerente de inovação e ecossistemas aqui do InovaHC. E hoje eu estou aqui com o professor Carlos Carvalho para um programa que a gente vai falar sobre telemedicina pós-pandemia. Professor Carlos Carvalho, muito obrigado pela sua presença. Olá, é um prazer estar aqui discutindo. Eu sou Carlos Carvalho, professor titular da Faculdade de Medicina da USP e diretor da divisão de pneumologia do INCOR HC FIMUSP. Muito obrigado pela presença, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, então para a gente começar um pouquinho a falar sobre esse tema de telemedicina, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente das iniciativas que nós tivemos aqui no InovaHC e no Hospital das Clínicas, frente a esse tema de telemedicina e, consequentemente, no enfrentamento à Covid, que eu acho que foi um dos grandes impulsionadores da telemedicina no último ano. Sem dúvida. A telemedicina, principalmente a teleconsulta, ela já vinha ocorrendo em diferentes situações e mesmo dentro do Hospital das Clínicas ela vinha sendo aplicada. Muitas vezes só por contatos telefônicos, outras vezes só por mensagens, outras vezes até por utilização de algumas plataformas que já existiam, tipo Skype, se fazia algum contato com alguns pacientes. Mas a tecnologia não estava tão disseminada, não se tinha a cultura do uso dessas plataformas e a população do HC é uma população que tem uma certa restrição ao uso de novas tecnologias e a população mais idosa tem uma restrição proporcional ao não uso habitual dessas tecnologias. Bom, então, com a vinda da pandemia, se acelerou pela necessidade de expansão do conhecimento, principalmente para os pacientes mais graves, era uma doença nova que nós não sabíamos, não conhecíamos. Existia um projeto na Secretaria da Saúde para fazer teleconsultoria em UTI. A diferença da teleconsultoria para a teleconsulta é que na teleconsultoria você põe em contato duas equipes de saúde. Profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais de saúde, de uma ponta entrando em contato com outra. Na teleconsulta é o médico-paciente. Existia até problemas de legislação que proibiam a teleconsulta. O Conselho Federal de Medicina era contrário a isso. E a teleconsultoria, ela era aceita. Bom, então nós montamos uma teleconsultoria para casos graves de UTI. Então esse foi o início. E em paralelo a isso, na metade do ano passado, o Conselho Deliberativo do HC decidiu que um dos eixos principais da retomada do pós-Covid, que estamos esperando até hoje, né, porque não chegamos a ele, que a retomada do pós-Covid seria um eixo de telesaúde. Então partimos dessa experiência de teleconsultoria em UTI e das experiências isoladas que alguns institutos já tinham de contato com seus pacientes, que teve que ocorrer porque os ambulatórios ficaram fechados durante um período. Então, juntamos todas essas experiências e começamos a construir o eixo da teleconsulta e da teleconsultoria no HC dentro da saúde digital. Então, foram uma série de ações que foi muito importante porque vem uniformizando e envolvendo todos os institutos do nosso hospital. Não, muito interessante. O programa de saúde digital do HC, se não me engano, foram mais de 70 iniciativas mapeadas em todo o hospital durante o período de enfrentamento grave da pandemia. E a gente vê essa consolidação, essa integração das atividades em um eixo principal ali estratégico para o hospital é bastante interessante. Uma das metas, se eu não me engano, é chegar a 40%, né, dos atendimentos no formato digital. Como que o senhor vê chegar nessa meta? É um grande desafio para nós, falando um pouquinho até do perfil do paciente que você já trouxe, da construção dessas iniciativas e também olhando um pouquinho para frente da consolidação da telemedicina, talvez como um padrão autorizado de fato, não só por uma questão
da pandemia, mas autorizada como uma prática médica. Como que o senhor vê esses dois desafios aí para frente? Bom, esse primeiro desafio das nossas consultas ambulatoriais, o HC acredito que faça o hospital como um todo, ao longo do ano, cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de consultas por ano. Consultas presenciais. Isso. Então, a maneira como era equacionado isso era no início da manhã e no início da tarde, os pacientes procuravam a instituição e todos faziam ali, viam se estava no dia certo, onde era a consulta, iam para uma sala de espera para ser atendidos. Então, pacientes muitas vezes chegavam, por exemplo, às 7 da manhã, iam ser atendidos às 11h30. E eles, nesse período, ficavam aglomerados numa sala de espera. Então, existiam vários pontos de aglomeração, coisas que não vão ser possíveis a partir de agora. Então, nós temos que diminuir essas consultas presenciais. Então, a ideia de diminuir até 40% é uma ideia ambiciosa e é progressiva. Para isso, nós vamos ter que tirar 300, 400 mil consultas por ano dos prédios aqui do Hospital das Clínicas. Isso é bastante difícil, porque tem a parte de tecnologia, tem a parte cultural, e não só os médicos não estão ainda treinados para isso, respeitando a LGPD, as Leis Geral de Proteção de Dados, como também os pacientes não estão preparados e às vezes não têm o instrumental para fazer essa consulta. Então, isso tem que ser mudado, e isso vai ser mudado. Nós temos um projeto aí, junto com o eixo de saúde digital, de ir ampliando progressivamente ao longo dos 3 anos para chegar nessa meta de 40% para toda a instituição. Cada instituto recebeu a sua missão de ir aumentando e fazendo essa troca da consulta presencial pela consulta virtual. Essa semana recebemos a proposta aí de um dashboard, de um painel. Para cada instituto vai ter o seu e vai ser, entre aspas, uma competição saudável. Qual instituto que já está atingindo a meta de 5%, 10%, 15%? Sim. Então, estamos tentando fazer isso. Em paralelo, via EEP, nós criamos um curso para treinamento dos profissionais. Importantíssimo. E para treinamento dos residentes, e um curso para os alunos da faculdade. Esse curso para os alunos vai ser um curso optativo. Se eles quiserem já fazer um curso que tem desde a parte da legislação, para eles entenderem, para o residente entender que o residente vai para a linha de frente e o futuro dele vai ser diferente. Os médicos mais velhos também, os assistentes vão ter que fazer esse treinamento e treinar na nossa plataforma. A Saúde Digital do HC selecionou uma plataforma que foi construída aqui na instituição. Legal. E essa plataforma é que está sendo disseminada por todos os institutos e está fazendo a conexão da nossa base aqui no HC com as bases na periferia, ou na casa do paciente, ou onde for. Hoje, por exemplo, nós fazemos teleconsultoria com Suzano. Antes o paciente tinha que vir de Suzano até aqui, ambulância, médico, enfermagem, trânsito. Hoje fazemos a teleconsultoria com Suzano. Então, mesmo dentro do próprio instituto, nós estamos utilizando isso como uma ferramenta para poder ajudar e resolver determinados problemas. Então, por parte das teleconsultas aí, para diminuir chegar nesses 40%, era isso. O outro desafio que você tinha comentado? Não, acho que toda essa discussão que ainda está por trás de uma liberação provisória ainda da telemedicina, né? E como que a AMB, o CFM estão encarando essa nova perspectiva pós-pandemia. Eu sei que existem bastante discussões, teve uma discussão, se não me engano, ontem mesmo, hoje é sexta-feira, dia 16, acho que ontem teve uma discussão na Câmara dos deputados a respeito da legalização ou da regulamentação, melhor, da regulamentação da telemedicina, e eu queria entender um pouquinho
qual a perspectiva, na sua visão, sobre essa discussão, e que pontos são de interesse, eu acho que para a sociedade de maneira geral, em relação à telemedicina? Essa regulamentação ela é fundamental até para dar tranquilidade para as equipes, né? Para quem está atuando. Então, tem uma série de normas que estão sendo implementadas. Nós temos um professor aqui da faculdade, que é o professor Schau, que faz parte dessa comissão em Brasília que está discutindo essa implantação dessa legislação. E o professor Schau tem participado conosco ativamente, ele tem participado, por exemplo, esse curso que eu falei que a Escola de Educação Permanente vai liberar agora a partir de agosto para que todos comecem a fazer o seu treinamento. O professor Schau é que é responsável pela toda essa parte de legislação e para orientar. Além dessa parte de legislação, temos uma parte que aí os institutos que já fizeram o seu treinamento ou que já estão um pouco avançados ensinam o residente, o médico, a como fazer uma teleanamnese, ou seja, como examinar uma criança à distância, que tipo de dados. E a criança é diferente de um caso ortopédico, que é diferente de um caso psiquiátrico, que é diferente de um caso oncológico. Então, nós temos para cada uma dessas áreas um treinamento específico com quem está desenvolvendo aquele script de treinamento. O que eu posso obter de informação estando o paciente à distância? Obviamente, tem muita coisa que eu só vou poder fazer no exame clínico presencial, mas já tem algumas coisas que eu consigo extrair a informação médica mesmo à distância. Então, tudo isso está sendo formatado como um curso. Inicialmente vai ser para dentro da casa e a própria EP já está montando esse curso para oferecer para outros hospitais, para outras instituições, porque é inevitável. Mesmo a legislação está se adaptando para ser mais liberal, porque senão as pessoas vão ficar fazendo coisa errada. Hoje tem uma porção de colegas que, utilizando um aplicativo tipo WhatsApp, faz uma consulta. Não tem segurança nenhuma isso. Não tem proteção nenhuma. A partir do instante que você coloca uma imagem de uma radiografia, de uma tomografia no WhatsApp, isso é público. Isso. E isso não respeita o paciente e o médico está exposto. Exato. Então, isso tudo precisa ser bastante bem equacionado e deixar claro essa legislação para que as pessoas não caminhem para o lado errado, porque no futuro, olha, uma imagem dessa sai por aí e espalha, é muito sensível essa área, né? Mas o Conselho Federal, que antes estava restritivo, agora ele está mais maleável, ele entendeu que não adianta brigar contra uma coisa que está acontecendo. Não, e a gente tem muitos relatos de benefícios, de fato, da telemedicina durante esse período, que são inegáveis, tanto da aceitação dos próprios pacientes, aceitação dos médicos, etc. Eu acho que, realmente, a regulamentação ela precisa vir para dar segurança, né? Não para dar burocracia. Eu acho que essa é a grande questão. Professor, você falou de um tema bastante importante, que é a educação, né? Sim. Então, como a gente educa o profissional e como a gente educa também as pessoas para começarem a usar a telemedicina e etc. Você já falou bastante desse tema e eu queria trazer um pouquinho também, como a gente está falando de inovação, a gente está falando de nova HC, eu queria trazer um pouquinho também o tema da tecnologia para dentro da telemedicina. Então, se eu ampliasse, né, o conceito de telemedicina para telesaúde como um todo, né, e aí começasse a falar de telemonitoramento, de tecnologias para engajamento, para acompanhamento em tempo real e tudo mais que ajudaria a tomar a decisão médica, como é que você vê as grandes oportunidades da tecnologia para esse momento pós-pandemia? Olha, esse é o tema que talvez mais me estimula. Vou fazer um parênteses aqui, depois, se não ficar bom, vocês cortam. Em 2019, final de 2019, eu estava me aposentando. Estava contando o meu tempo de serviço. Uhum. Eu comecei lá em Priscas Eras como office boy aos 13 anos de idade. Então, eu tenho tempo de serviço para me aposentar. Eu tive um problema de saúde, então estava puxando o breque de mão. Isso em 2019.
Aí, em janeiro de 2020, eu estava de férias e chegou a pandemia na China. Aí a faculdade fez uma convocação e o Hospital das Clínicas para as áreas que estariam potencialmente envolvidas no atendimento dessa doença nova que a China estava descobrindo. Então, eu lembro que dia 29 de janeiro, eu vim no meio das minhas férias participar de uma reunião aqui no HC, onde tinha um pessoal da Secretaria da Saúde e vários professores da casa e vários médicos do HC, numa salinha, reunindo o que a gente vai fazer se essa doença chinesa maluca chegar aqui no Brasil e aqui em São Paulo. Qual o preparo que a instituição tem que ter? Então, tem um grupo super bem estruturado para situações de crise aqui no HC. Esse grupo estava coordenando, montou umas linhas de discussão para preparar, desde fazer um protocolo de atendimento até em que lugar ia ser atendido, como ia ser atendido, o que precisava de equipamentos de proteção. Já começou a se estudar isso no final de janeiro. O primeiro caso em São Paulo foi no final de fevereiro. E em março caiu a casa, né? Em março caiu a casa. Bem, eu ia sair de férias. Isso, aí ficou aquela bagunça. Então, eu que estava puxando o meu breque de mão, como é a área que eu sempre trabalhei, que foi doenças respiratórias, principalmente doenças respiratórias agudas, UTI, então eu estava no meio do furacão. E eu que estava para me aposentar, fui para a linha de frente já desde o tempo zero, né? Tempo -1. Eu já estava na linha de frente. E com a história de montar um programa de treinamento, fizemos um protocolo aqui no HC, gravamos esse protocolo, gravamos tutoriais para ensinar as equipes de saúde a fazer manobras básicas no atendimento do paciente, desde entubar, ligar num ventilador mecânico, colocar uma máscara, colocar o doente em prona, de barriga para baixo, que era a técnica que tinha que ser usada. Isso para dentro do HC ou já falando de fora? Já para Fizemos para dentro do HC, aí apresentei, como eu estava fazendo parte do Centro de Contingência para o Coronavírus do Governo do Estado, eu apresentei para os professores das outras universidades, fizemos ajustes e validamos aquilo para a Secretaria da Saúde. Então foi colocado na plataforma do HC e na plataforma da Secretaria da Saúde. Já temos, diria, umas 150 mil visualizações dessa plataforma. Então, isso disseminou bastante. Bom, então montamos essa parte de treinamento, de assistência nesse primeiro momento, mas partimos para a parte de atendimento em teleconsultoria para aplicação desse protocolo. Então foram uma série de ações que foram tomadas naquele momento que foram abrindo oportunidades. Então nós começamos a perceber que o telemonitoramento era fundamental, porque quando eu ia discutir um caso com um colega que estava, sei lá, em Assis, na UTI de lá, eu falava, e ele estava numa sala onde tinha equipamento para poder conectar a base dele com a minha. Aí eu perguntava para ele, quanto está o volume de ar que está entrando no pulmão do paciente Zé? Ele não lembrava. Aí ele chutava. 500 ml. E você percebia que pelos exames de sangue, pelas outras coisas, que não era muito bem assim. Então, percebemos que a importância e a necessidade de você ter uma monitoração em tempo real. Assim, para eu poder contribuir no atendimento do paciente, eu precisaria ter o dado real. Então, começamos a trabalhar em desenvolver sistemas que captassem a informação dos monitores, ventiladores, bomba de infusão e colocasse numa tela para eu ver isso. E surgiu o IdeaGov, surgiu uma linha para isso, então começamos a fazer isso no ambiente da UTI. E, em paralelo, surgiu a necessidade de monitorar o paciente também em casa ou também na enfermaria.
Então surgiu a chance de monitorar o oxigênio durante as 24 horas do dia através de um oxímetro. Então eu não preciso ter um médico, uma enfermeira do lado do paciente. Eu ponho o oxímetro e eu tenho um painel que eu fico monitorando. Eu crio alarme, se baixar de tanto, o sistema me avisa, vai no quarto 10 que o paciente está com oxigenação baixa. Sim. Pode ser que esteja com oxigenação baixa porque caiu o oxímetro ou porque ele está passando mal. Então, isso agora estamos expandindo através desse eixo de saúde digital, estamos expandindo para controle de pressão arterial, a distância. O paciente não precisa sair de Carapicuíba e vir até aqui para medir a pressão arterial. Ele depois continua tomando os remédios que a pressão arterial está boa. Então, precisamos mudar esse tipo de coisa. Ajustar a taxa de açúcar no sangue, não precisa vir aqui. Então, essa oxigenação... Então, estamos montando agora uma série de biosensores que vão poder nos mostrar o que está acontecendo em tempo real com o paciente. Eu posso monitorá-lo ao longo do dia e eu fico só num painel do lado de cá e eu consigo controlar o doente. Ou se ele não tiver o sistema de monitoração em casa, ele pode ir numa UBS pertinho da casa dele e conectar o UBS aqui. E eu continuo controlando o meu paciente. Então isso vai ser uma revolução que vai diminuir o número de pessoas transitando aqui, vai diminuir o trânsito para cá, vai diminuir os gastos, vai ser economia para a família, economia para o Estado e vai ter condições de oferecer uma saúde, uma medicina melhor para o paciente. Não, isso é sensacional, assim. A gente vê cada vez mais essa integração dos dados sendo como fundamental para apoio à decisão médica. A telemedicina vem, então, com uma ferramenta de aproximação também do corpo clínico com o paciente, talvez em mais momentos de contato, possivelmente, né? Então, não precisa só esperar o dia da consulta, você pode ter novos momentos de contato, mais proximidade. Realmente, assim... É um novo modelo que a gente está muito hospital-cêntrico, né? Sim. Hospital-cêntrica, e agora a gente começa a falar muito mais de promoção, de prevenção de saúde, começa a levar... tem até uma brincadeira, a medicina no início dos tempos era o atendimento em casa, né? Sim. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, professor, mas a gente parece estar seguindo de novo para esse caminho de quanto mais eu consigo estar próximo do paciente, na casa dele, e acompanhando ele durante todo o dia. Então, a questão da multifatoriedade também da saúde e a captação dos dados. Isso realmente assim, é uma perspectiva bastante empolgante. Né? Sim. Justamente a sua tomada de decisão de não vou mais me aposentar nesse momento, não vou parar nesse momento, vou continuar a desenvolver esse trabalho importantíssimo. E uma coisa que está ocorrendo em paralelo é que, obviamente, isso não fomos só nós que percebemos isso aqui, o mundo inteiro percebeu. Sim. Então, os investimentos atuais em criar novos biosensores que não gastam tanta energia, biosensores que são muito mais ágeis, que se conectam com nuvens, que já jogam a informação direto em plataformas ou em banco de dados, conectado àquele paciente, àquela pessoa. Então, aonde ele for ser atendido, você vai ter o histórico de tudo isso. Então, tem múltiplas empresas trabalhando com biosensores, por exemplo, de grafeno, que você pode colocar como se fosse uma tatuagem na pele do paciente. Isso é um material que está super em alta hoje. Isso, e ele manda a informação, e ele consome pouca energia, ele é durável, ele ele é compatível com o ser humano, ele não gera anticorpos. Então, assim, como esse, tem outros que estão sendo testados e que vai ser uma revolução. Você vai fazer uma tatuagem ou transparente, ou se você quiser, ela até pode ser colorida, com esse material, e você fica conectado. Entre aspas, o ruim é que isso é o próprio BBB, né? O próprio 1984, porque o cara vai saber onde você está, a hora que você foi na cozinha, a hora que você foi no banheiro, a hora que você foi... Por isso a LGPD é tão importante nesse caso, e a regulamentação é super importante, né? O uso ético dessas informações, a segurança, a cibersegurança, porque a gente começa a entrar num campo de hackers e um monte de coisa que pode... Tem uma história
recente, eu acho que de um laboratório que foi atacado por um hacker que parou o equipamento de cirurgia robótica, pediu... É bem interessante isso. Então, a cibersegurança vem também com um eixo de talvez tão importância quanto o desenvolvimento do próprio uso, do próprio protocolo. Lógico. E da regulamentação na saúde, né? Não, super interessante, professor. Eu queria agradecer muito a sua presença, o papo tá ótimo, mas a gente tem que seguir a pauta aqui, seguir o tempinho que a gente tem. Queria que você deixasse um último recado pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? E falasse um pouquinho, talvez assim, dar um gostinho dos desafios que a gente tá buscando resolver, pra gente poder chamar a comunidade acadêmica, a comunidade científica e as startups em geral, que estão crescendo, né? O grande boom agora desses próximos anos são as startups em saúde, para poder compartilhar com a gente e vir construir com a gente uma saúde melhor. Suas últimas palavras. Eu acho que assim, existem uma série de desafios, de dúvidas, de perguntas, de necessidades que estão sendo criadas por esse nova forma de oferecer saúde, de oferecer medicina. Uhum. Então, e o campo, ele é muito grande para todo mundo, né? Desde da genética, eu vou ter no futuro uma medicina mais de precisão. Se sabe, já é conhecido, que um determinado organismo responde melhor a determinados medicamentos do que outros. Determinados organismos metabolizam adequadamente e tem um efeito benéfico, aquele remédio funciona bem para aquela pessoa e não funciona bem para outras. Um determinado remédio dá efeitos colaterais numa pessoa e não dá em outra. E tudo isso é geneticamente mediado. Uhum. Então, startups vão ter que começar a mapear, porque a medicina vai ser uma medicina no futuro de precisão. Baseado no seu perfil genético, no perfil genético daquela pessoa, eu vou poder saber, olha, qual o melhor anti-inflamatório para dar para essa pessoa? Uhum. Qual o melhor analgésico? Qual é o melhor antitérmico? Com o qual ela vai responder melhor e aquele que ela só vai ter efeito colateral, eu só vou perder tempo. Então, a genética vai entrar, e está entrando pesado nisso. Então, a medicina vai ser uma medicina de precisão. Nós vamos sair desde esse lado até o outro extremo, que é esse monitoramento. Eu sei que o indivíduo ele tem um risco maior de ter uma arritmia cardíaca. Então, hoje você faz um holter a cada 6 meses. Eu posso ter um holter diário. Uhum. O paciente pode ficar com uma plaquinha aqui, que vai dando o batimento cardíaco. E se o batimento cardíaco começar a aumentar, ele já pode disparar um sinal que inibe isso. Ele dá um choquinho e o coração volta a bater normal. Então eu posso criar sistemas diagnósticos que poderiam prevenir, além de prevenir uma arritmia, pode prevenir o óbito do paciente. Sim. Eu posso já criar um sistema inteligente que ele detectou aquilo, ele já dá uma contraordem, um choque no caso da arritmia. Sim. Desse exemplo que eu estou dando e assim por diante. Eu tenho uma bomba de infusão com insulina conectada ao sistema que mede a taxa de açúcar no sangue. Se a taxa de açúcar subir, ao invés de eu tomar 50 unidades de insulina de manhã cedo e a hora que eu comer um chocolate, a hora que eu ficar em jejum, a minha taxa de açúcar sobe e desce, eu posso ter um sistema inteligente que modula para eu manter a minha taxa de açúcar constante, a minha pressão arterial e assim por diante. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Agora, existem essas perguntas, existem essas dúvidas, existem essas necessidades. Vai caber essa moçada que está chegando agora responder essas necessidades. Com certeza, essa estrutura de ter um hospital com 2.700 leitos centralizado do jeito que você está comentando, não me parece uma estrutura que vai ser no futuro. Vai ter esses hospitais? Lógico que vai ter.
mas para os casos graves. Os hospitais vão ser grandes UTIs. Sim. Porque as coisas simples vão ser resolvidas lá na ponta. As coisas complexas vão precisar ficar no hospital. O resto ou vai ficar em casa ou vai ficar num hotel próximo do hospital. E controlado por um prédio que vai ser uma grande base com trocentos painéis que eu estou monitorando tudo. E eu tenho alarmes para me indicar mudanças em cada uma das situações. É um modelo completamente... É um modelo bem diferente do que a gente está acostumado. E, mais uma vez, eu acho que reforçando a importância da educação nesse processo. Né? Exatamente. Como construir esse cenário, esse futuro desejável, tanto para o profissional médico, para o profissional de saúde e também para o paciente. Né? Exatamente. Muito bom. Professor Carlos Carvalho, muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Fico honrado aqui de dividir a mesa contigo. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês aí que estão ouvindo a gente no Inova HC Podcast. Esse é mais um programa aqui do Inova HC, do podcast do Inova HC. Acompanhe a gente nas redes sociais, dê um feedback dos programas, compartilhem com a gente as ideias de programas. A gente está super aberto aqui para dialogar com vocês e falar sobre inovação. Agradeço mais uma vez e acompanhem os podcasts nas melhores plataformas aí que vocês escutam os podcasts todos os dias. É isso, muito obrigado e até mais.